Olá, pessoal, tudo bem? Finalmente voltei, acredito que agora para ficar. A faculdade concluí tudo. Finalmente. E no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês a montagem dessa peça aqui. Espero que eu tenha me encontrado no meu nicho. E eu vou trazer alguns vídeos montando algumas peças, que eu tenho um projeto de São João, então eu tenho que montar todas as peças daqui para o próximo mês. Momentos tristes de sofrimento, né? Porque eu tenho que montar alguns looks para o São João. E o vídeo de hoje é essa blusa maravilhosa que eu montei. E eu disponibilizei o PDF também, então tá aí na descrição para quem quiser baixar. É no papel A4, então todo mundo consegue, né, imprimir. Espero que vocês gostem. Quem fizer a peça pode me marcar no Instagram. Meu Instagram é @joycearielle. Então eu vou ficar muito feliz vendo as peças de vocês. Antes de tudo, se inscreve aí no canal, curte o vídeo e vamos lá! Aqui, gente, um pouquinho do desenho que eu fiz da blusa. Eu quero usar o look, mais ou menos essa blusa com a saia xadrez. Então, aqui eu botei os detalhes rosa, mas não vai ser amarelo, pra combinar com a saia. E pra blusa a gente vai precisar de alfinetes, elástico, eu não sei a medida, gente, um pequeno, elástico pequenininho. Tricoline, 1 metro de tricoline. Deu R$15,90 o meu. A modelagem que eu disponibilizei aí pra vocês, o tamanho M, que foi o que eu fiz a peça. Aqui eu comecei a montar mais ou menos o PDF, imprimi em folhas normais. Não sei se minha impressora tá muito da boa, porque ficou faltando algumas partes da parte de baixo, assim, das peças, então não sei. Fui cortando e colei com cola mesmo, não sabia onde tava a fita adesiva. E tinha uma mosca, gente, me incomodando o vídeo inteiro, mas é a vida. Aí sim, fui colando. Eu não colei todo o papel inteiro, não. Eu só fui montando as peças mesmo. De acordo com a numeração, dá pra entender mais ou menos. E como vocês viram no início, dá pra entender. Aí aqui eu colei as frente e as costas. E depois juntei a manga. Frente a gente vai cortar 2 vezes. Ali as costas vai ser na dobra e todos os outros também estão na dobra. Aqui mais ou menos como ficou no tecido. Podemos ver que ainda sobrou tecido, gente. 1 metro dá tranquilamente para o tamanho M. E eu fui colocando alfinete, cortando. Vocês poderiam riscar também. Aí, como a gola é 2 vezes, eu acredito que seria mais fácil riscar para cortar. Mas aí eu preferi alfinetar e ir cortando, que eu não tinha nada que eu pudesse riscar. Aí a gola, peguei do pedaço dali para dar uma economizada. Sim, lembrando que o fio do tecido, gente, é onde fica a auréola. Então aqui não tá no fio do tecido, nesse corte, mas todos os outros estão todos no fio do tecido. Tá vendo ali a auréola aqui perto da manga? Então o fio do tecido é nessa posição aí que tá a manga. Aqui o colarinho, eu acho que ficou um pouco grande, mas aí vocês dão uma diminuída. E é isso, gente. O punho também deu uma dobrada, ó. Possui a dobra também do punho. Aqui, tudo cortadinho, tudo perfeito. Eu comecei a cortar os piques. Não cortem o pique no tamanho exato que tá. Só no iniciozinho, é só um meio centímetro o pique, tá? Só pra mostrar que tem um corte. E aqui é a parte da manga. Aqui eu fiz as aberturas da blusa, então eu peguei um alfinete, passei um ferro, para ser mais fácil de fazer o pesponto, né, fazer a costura da abertura. E lembrando que quando for fazer do outro lado, gente, coloquem uma do lado do outro, porque tem que ficar uma para um lado e outra para o outro.
Senão, às vezes, a pessoa acaba fazendo as duas pro mesmo lado e depois tem que desmanchar, né? Depois de passar ferro, eu fui pra máquina reta. Eu fiz essa costura primeira na cor branca. Como eu tinha dito a vocês, eu ia fazer alguns detalhes amarelos, mas eu deixei para fazer o ponto na máquina doméstica, que era um ponto diferente. Fiz também a pence da peça e a abertura eu fiz para que ficasse a dobrinha para frente, né, para a parte de cima. Aí ficou mais ou menos desse jeito. Fiz agora o outro lado. Aí agora, na máquina doméstica, eu fui fazer o ponto. Essa é a Singer Starlet 6660. O ponto que eu fiz na parte da abertura aqui, em alguns detalhes, foi o 02. Eu aproveitei para colocar o elástico das mangas e eu utilizei o ponto zigue-zague e eu achei que ficou muito bonito o detalhe. Eu também utilizei a linha amarela para ficar esse destaque do zigue-zague na manga. Aqui eu improvisei, gente, um viés pra colocar na manga também, na abertura da manga. E é uns 3 centímetros de viés, eu acabei que não coloquei no PDF. Você dobra um lado, passa ferro, dobra o outro, passa ferro de novo, depois dobra os dois e passa ferro. Vai ficar bem mais fácil de colocar esse viés. Se você tiver adaptador, ótimo, mas como eu não tava, na verdade eu tenho, mas não tava, aí eu acabei fazendo isso e aqui sou eu aplicando o viés na manga. E após isso, eu peguei e fiz uma costura nesse meinho da manga, na diagonal, pra meio que ficar um acabamento melhor nessa abertura, ó, como ficou. E aí também foi o franzino. Se você tiver também um adaptador, funciona. Mas eu fui só juntando e costurando por cima mesmo, porque eu não consegui mudar o pé calcador. Agora aqui na overlock a gente vai ombrar a peça. Lembrando que é direito com direito, então os avessos fica aí pra cima, né? Aqui é o direito. E esse seria a parte avessa, né, que tá pra gente. Aqui, aplicando a manga, quando eu chego perto do franzido, eu igualo a manga com o final, porque se tiver um pouco folgado, eu vou ajustando e costurando junto. Aí fica desse jeito. Eu acho que ficou super bonito esse detalhe. Aí, agora eu vou fechar a lateral. Eu tento igualar as costuras, principalmente a cava, né, a parte da cava, pra que não fique separada, e vou juntando tudo, ó, tá vendo? Eu sempre marco nessa parte aqui. E é isso, vou costurando o restante. Depois disso, eu chuliei, porque eu vou fazer um abanhado mais fininho, então eu chuliei toda a parte de baixo, pra ter um acabamento melhor e mais... Agora eu comecei a montar a gola, então eu peguei essas duas partes e vou costurar na parte de cima delas. Então a gente vai... Isso tudo eu faço com a linha branca, porque a amarela eu só quero para alguns detalhes. Aqui sobrou um pouquinho, acho que quando eu cortei um pouquinho passando, aí eu cortei as pontinhas pra na hora de desvirar ela ficar com um acabamento melhor. E agora eu vou passar um ferro para que ela fique bem direitinho para a parte do pés-ponto. Aqui eu fiz o pés-ponto com um ponto decorativo também, na cor amarela. Então, como não era uma coisa de juntar tecidos, eu já fui direto à máquina doméstica. Aqui foi a hora do colarinho. Aí, gente, essa é uma dica muito boa. Você vai passar ferro nessa parte para ficar um acabamento melhor no final, quando você for aplicar a gola na manga, tipo essa parte, né? Então, você dá uma dobrada e passa o ferro. E depois vai para a máquina reta, montar a gola no colarinho. Eu gosto de fazer o pique no meio de todos, para que eles fiquem bem centralizadozinhos. E depois eu vou e faço o sanduíche. Eu boto um colarinho, a gola e o outro colarinho em cima.
Então eu alfineto eles todinho, eu pego pontos específicos e vou alfinetando para que seja melhor a parte da costura. E depois eu passo na reta. O tamanho que eu utilizo é o tamanho do calcador, o espaço do calcador. Então eu vou, costuro normal. Após isso, eu vou ajeitando, né, o colarinho para que eu possa já aplicar na blusa a peça. Aí aqui eu vou aplicar na blusa, eu faço o pique também no meio da blusa e no colarinho também, para centralizar eles. Depois disso, eu vou alfinetando também ele em alguns pontos, para ser mais fácil e o tecido não afastar muito, né? Então, eu vou alfinetando e depois faço a costura novamente na reta. Às vezes, não dá um encaixe muito perfeito do colarinho na blusa, então eu dou uma ajeitadinha, tá, gente? Não, muitas vezes não fica tão perfeito, aí eu desviro e dou uma ajeitadinha para que ele fique assim, um encaixamento perfeito na peça, não fique passando o colarinho. Aí depois que eu ajeito, aí eu desviro e vou para o acabamento, que como já tá passado o ferro e dobradinho direitinho, não tem muita preocupação. Então a gente já vai direto para o pesponto. Agora eu vou fazer a bainha da blusa, né? E no caso, como eu tinha chuleado, aí eu vou dobrar 2 vezes, mesmo assim, pra ficar um acabamento bonito. E vou alfinetar ela toda, porque vai tornar mais fácil da costura. Então eu vou alfinetar toda ela para que depois não fique passando, nem fique um acabamento feio, né? Então eu vou ajustando ela todinha. E após isso, eu vou costurar na reta mais uma vez. Agora a gente vai para o punho da blusa. Eu costurei dos 2 lados, né? Eu não coloquei entretela, preferi não colocar. Aí desvirei e eu fiz uma manga maior, então eu precisei dar uma franzida na manga para que coubesse no punho. E eu franzi do mesmo jeito que eu franzi a parte de cima da manga. Eu fui juntando o tecido e costurando. Aí o processo, mais ou menos como franzi. Após isso, comecei a aplicação do punho na manga. Eu comecei aplicando o punho pela parte de dentro. E após isso, eu avessei a manga para embutir o punho e fazer o pesponto por cima. Com isso, o pesponto de fora fica super bonito, bem perfeito. E o de dentro, assim, tem umas pequenas imperfeições, né? Porque no caso, o de fora, que é o que a gente vai fazer por cima, vai ficar mais bonitinho e mais delicado. Como vocês podem ver aí no vídeo, tá vendo? A gente vai embutir a peça, e vamos costurar por cima. Eu faço a costura por todo o redor do punho também, já de uma vez só. Aqui eu comecei a marcação dos botões. Eu fiz um total de 6 botões. Como dá pra ver aí, eu dividi, o espaço foi de 3 dedos. E comecei na Starlet,
6.660 a fazer as casas. Essa primeira casa foi um problema, deu um pouco errado, ainda vou comentar no final do vídeo com vocês. E fui para as outras casas, sendo que assim, antes eu tinha feito o pesponto do colarinho e a agulha entortou umas 2 vezes no pesponto, porque eu acredito que estava muito grosso e nem deu para fazer do jeito que eu queria, fiquei um pouco estressada. Depois fui para as casas, deu alguns problemas também e ficou entortando a agulha e não estava funcionando muito bem. Depois no botão, não consegui aplicar todos os botões também na máquina, eu acredito, não, por ser muito pequenininho os botões, não estava conseguindo, tentei de várias formas, o pé calcador, pelo menos pra mim, não deu certo de aplicar os botões, porque o botão era muito pequeno, ele não encaixava direito. Aí aqui fui abrir algumas casas, após isso apliquei os 2 botões, o resto tudo apliquei manual, porque não dava. E pra abrir as casas é importante você botar um alfinete, pra que você não passe direto, tá, gente? Sim, gente, nesse final do vídeo o que eu tenho a dizer é que chegou um momento que eu fui pra máquina doméstica e começou a dar tudo errado. A casa do botão eu botei muito afastada, não sei se dá pra vocês verem. Aí o que é que acontece? Eu simplesmente, pra trazer ela mais pra cá, eu fiz um detalhe aqui, entendeu? Porque a casa tava desse tamanho aqui. E não dava porque o botão ficava muito torto. E depois comecei a ter raiva porque a agulha ficava entortando e nada de costurar. Foi revoltas. Então assim, não sei se a Starlet é uma das melhores. O problema daqui foi erro meu, né? Claro, porque eu botei no canto errado. Mas assim, pra fazer alguns pés pontos da gola não, o colarinho mesmo, eu queria fazer todo o detalhe aqui embaixo. Ela simplesmente entortou umas 3 agulhas. Não sei se a agulha era muito fina ou algo do tipo. Comprei outra porque eu irei testar jeans, então vai ser momentos de muito martírio, eu acho. E é isso. Aqui fiz 2 botãozinhos no punho. Ficou desse jeito, no fim deu tudo certo, mas podemos dizer que a reta final foi um pouco estressante da blusa por causa da máquina. Então é isso. Beijos, espero que tenham gostado do vídeo e é isso. Tchau, até o próximo.